Olá, pessoal! Sou Dani Linhares com mais um podcast Bora Pra Vida e hoje com a doutora Tânia Tereza, nossa amiga, juíza aposentada, pastora, conferencista. Tava me contando aqui que é bisavó, essa eu não sabia. Sou bisa de 2. Pois é, seja muito bem-vinda, muita história para contar, né, doutora? Muita bagagem, né? Muita. 73 anos, né, Dani? Quem já viveu tudo isso tem muita história para contar. Eu falo que se a vida fosse um jogo, já estava no meio do segundo tempo. Pois é, a vida tá passando, Tem né? mais passado do que futuro, na verdade, né? E muita história para compartilhar, na verdade. Mas essa de ser bisavó, eu não sabia. Muito nova, muito conservada, muito bonita, parabéns. Eu comecei cedo, né, Dani? E é uma alegria tomar nos braços dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, né? É a nossa geração, né? A nossa descendência. É uma promessa que a gente está vendo se cumprir na nossa vida. Eu sou mãe de uma de 15. Então, eu já me imagino no futuro, não muito distante, avó. E vamos lá, né? E vamos que vamos. Pois é, falar de filho, família, isso remete a nós, né? A nossa primeira infância, ao nosso passado. E é o que a gente estava conversando aqui. A senhora tem uma história muito forte de superação que poucas pessoas conhecem. Então, nesses 73 anos aí, quanta bagagem, né? Quantas lágrimas foram derramadas e quantas pessoas hoje sendo consoladas. Queria que a senhora contasse pra gente a sua história, seu testemunho, porque tem muita gente que não tem nem noção que a gente vê hoje pregando, conferencista, pastora, doutora. Então, Dani, tudo começa com uma família disfuncional, né? Eu falo que as mazelas que acontecem na vida das crianças, elas acontecem por desproteção, por descuido, por ambientes próprios para que o mal aconteça. Então, a minha história começa com uma mãe drogada, né? E um pai completamente promíscuo e descuidado. A história de vida deles, eu não os condeno, porque eles próprios foram vítimas de contextos familiares. Também foi uma sequência. É como se fosse um ciclo que se repete, né? E a história de vida deles levou-os a não superarem. E minha mãe busca fuga nas drogas, meu pai na promiscuidade e na bebida, e a gente nasce no meio daquilo ali, né? Uma criança nasce ali. E uma criança pode ser abandonada na rua e pode ser abandonada dentro de casa, né? Dentro de casa. E foi o que aconteceu comigo. Então, por várias razões, por várias causas, eu me vi, de repente, muito solta e o homem que vendia drogas para minha mãe percebeu isso, né? Eu falo que o abusador, o pedófilo, ele sempre vê a vítima quando ela é mais desprotegida. A facilidade, digamos assim. O mesmo acontecia na escola, porque quando você tem alunos que os pais vão para a porta da escola buscar o filho e entregar o filho, essas crianças têm uma certa proteção. Quando a criança vai sozinha, volta sozinha, ela está vulnerável. Ela se torna vulnerável, completamente vulnerável. Então, todo o ambiente era de vulnerabilidade. E aí acontece aquilo que normalmente acontece com a criança, onde mãe está em cima de uma cama e, por droga, minha mãe usava drogas de comprimidos, barbitúricos, dormia. E com isso eu ia comprar droga para ela. Comecei com 5 anos de idade, ir para a farmácia comprar as drogas. Por isso que a minha biografia, o meu livro, chama Drogas, Docinhos e Abuso Sexual, né? Porque o mesmo lugar de comprar as drogas era o lugar onde eu fui cevada com docinhos. Uhum. E é interessante que eu fui cevada dos 5 aos 9 anos, né? E aí eu tenho que falar algo sobre isso. Quando você conversa com pessoas que passaram por abusos sexuais, meninos ou meninas, você vai ver que a idade onde o maior índice de abuso acontece é entre 8 e 9 anos de idade. Sim. É nesse período, né? Todas aquelas pessoas que tiveram coragem de abrir a boca e contar o seu abuso, você vai ver que foi nesse período. Nesse período, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas a idade-chave é 8, 9 anos. E aí, com 9 anos aconteceu, né? A criança, ela se torna completamente diferente. Eu falo que existe um prumo, né? Um prumo, uma parede, que é construída para que ela tenha segurança, proteção,
para que ela tenha a desenvoltura de ser uma criança que vai vencer as etapas da vida. Quando falta essa parede, entorta para a direita ou para a esquerda. Quando falta um prumo para construir um muro, não tem essa proteção, não tem esse afeto, não tem essa atenção, entorta a parede, né? Então, algumas crianças pós-abuso, elas se tornam extremamente agressivas, né? A reação delas para tudo é ataque ao invés de vida normal. Por quê? Porque, na verdade, ela tem uma ferida tão grande que ninguém pode chegar perto. Ou ela se torna introspectiva, muda, né? É uma das características do abuso é a mordaça, é o silêncio, né? O abusador sempre vai ameaçar, dizer, cala sua boca, ninguém vai acreditar em você. A vergonha, né? Ela tem uma confusão, ela pensa, o que eu fiz para isso acontecer, que culpa eu tenho, né? Então, ela acaba acreditando que ela tem alguma culpa também. E o silêncio, porque é uma autoacusação. Muitas vezes o abusador fala, você que é responsável por isso, entendeu? Até convence a criança sua, né? Você me seduziu. Convence a criança que ela seduziu. E com isso ela cria uma mordaça. E quando a mordaça se estabelece, que não fala, ela introjeta o problema, né? Ela fica completamente fechada dentro de uma... Eu falo que a pérola, você vê a história da pérola. Como é que é a pérola? A ostra é um molusco. E ela é ferida, né? No mar, uma ostra é ferida. Se ela fica aberta, vem água do mar que tem sal e iodo e dói muito, né? Não sei se ela tem sensação de dor, mas queima e o sal machuca, mas vira uma pérola. E uma pérola é uma ferida que foi tratada. Se ela se fecha, ela apodrece e morre. E toda pessoa que se fecha quando tem um abuso, que não fala, que não abre a boca, que não pede socorro, ela se torna uma pessoa doente, né? Introspectiva, ferida, ela bate para não apanhar, ela maltrata para não ser maltratada. Mas Tenta a criança se defender, né? a criança muda Atacando. completamente, ela se torna uma pessoa amarga. E foi o que aconteceu comigo. E, ao mesmo tempo, eu me tornei madura demais. Por quê? Porque eu tinha um irmão mais novo do que eu, 4 anos, né? E, por um lado, eu me sentia a defensora do irmão, né? Eu via o abandono que eu vivia, via o que aconteceu comigo e outros riscos que passamos por causa do abandono. Então, eu pensava, alguém precisa cuidar dele. E aí, uma das coisas que eu coloco nesse livro, que é a minha biografia, é a infância saqueada. Perdeu a infância, acabou, né? Acabou. Quando eu devia estar preocupada com o lúdico, com a brincadeira, com a descontração, se torna uma pessoa preocupada agora com a mãe drogada e com o irmão vulnerável também. Você se sentiu mãe dele? Você passou a assumir esse papel? O tempo todo. Com 5 anos, eu era mãe do irmão de 4 anos. Com 5 aninhos? E aí você tem uma infância saqueada. O episódio que me fez assumir esse papel foi um poço morto no fundo da casa. Poço morto é uma cisterna que tiravam água antigamente, né, com balde, e que perdeu o sentido porque a cidade passa a ter água encanada. E as pessoas normais botam uma tampa de concreto ou entope aquele poço com, sei lá, com pedra, com tijolo. Mas em casa ninguém era normal, então minha mãe, drogada em cima de uma cama, não mandou tampar o poço. Meu pai, ele fazia idas e vindas, se apaixonava por prostitutas, ia embora, voltava, largava 1 mês, 2 meses, até 6 meses fora de casa. E, de repente, estou brincando lá no fundo do quintal, aquele poço está aberto. E meu irmão tinha 1 ano e pouco, eu tinha 5 anos e pouco, 4 anos de diferença. E quando eu vi, meu irmão estava pendurado na borda daquele poço. Ele ia cair lá dentro, né? Eu peguei pelas perninhas já e ali foi as maiores indagações. Ali eu descobri que eu não tinha proteção nenhuma, nem ele, né? Com 5 anos. 5 anos. Por que esse poço está aberto? Por que a minha mãe dorme tanto? Por que ninguém está cuidando de nós, né? Por que nós estamos aqui? Por que quase meu irmão cai? E esses porquês não teve resposta, com certeza. O olho da criança vê o vizinho, onde a mãe está cuidando do filho, vê o outro vizinho, onde o pai está dentro de casa. Ali ela começa a sentir uma diferença e uma inferioridade, na verdade, né? Então, tudo isso vai construindo alguma coisa no coração da criança. Um abandono, né? Abandono total. E as idas e vindas do meu pai eram
periódicas, mas frequentes, muito frequentes. Meu pai abria uma mala em cima da cama, botava as roupas dele e dizia, vou embora, encontrei uma mulher que eu amo. E a minha mãe dizia, ainda bem que você encontrou uma mulher que você ama, porque o homem que eu amo está morto. O noivo que ela tinha suicidou e a noiva que ele tinha suicidou. E eles casaram para vingar as famílias, porque o suicídio foi decorrente de pressão familiar. Nenhum gostava de nenhum, e o casamento começa desse jeito, por isso que deu tudo errado. Mas, quando ela dizia para ele, que bom que você encontrou uma mulher que você ama, o homem que eu amo está morto, ela buscava no espiritismo encontrar com o noivo morto. A fuga dela era droga, espiritismo, droga, espiritismo. E a vida passava e eles não viam, procurando o fantasma do passado, né? Ambos. E aí, um dia chega a lista de material escolar. Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira. Na terceira, uma advertência. Se não comprar o material escolar, não entra. Isso eu já estava lá com meus 8 anos, 7, 8 anos. Já estava estudando, já estava na escola. E eu falei, eu não vou, porque eu era muito humilhada, muito envergonhada na escola. Bullying pela própria professora, pela vida que nós tínhamos. Cidade muito pequena, do interior, tudo era sabido por todos. E eu disse, não vou, se não tiver material escolar, não vou. E o meu pai estava fora de casa, não tínhamos dinheiro para comprar material escolar. Ficava a conta no armazém, na padaria, na farmácia, no açougue. Quando ele voltava, 3, 4 meses depois, ele pagava as contas, mas não ficava conta na papelaria. Então não tinha material escolar. Não. E não tinha como entrar em contato, né? E aí minha mãe manda chamar um tio meu. Um tio que eu nem sabia que existia, porque como nós vivíamos essa vida completamente fora do normal, a família do meu pai nunca se aproximou da gente. Eu não conheci meu avô, a minha avó eu vi uma vez, eu tinha 9 anos de idade, só uma vez. Então eu nem sabia que tinha esse tio. Quando entra aquele homem, cara do meu pai, eu levei um susto, parecidíssimo com meu pai. E ele nem sentou, ele ficou em pé e disse para minha mãe, o que você quer? Ela falou, eu queria que você comprasse o material escolar da Tânia. Ela não vai poder entrar sem o material escolar. Seu irmão está fora, você sabe como ele é, ele volta, quando ele voltar ele te paga. E aí meu tio olhou aquela lista, leu a lista, entregou para minha mãe, praticamente jogou na minha mãe. E ele disse para ela, eu tenho 5 filhos, todos estudam, a Tânia é filha de vagabundo, tira ela da escola. Né? E aí eu vi minha mãe chorar de humilhação. E aquele dia eu me determinei, eu falei, nunca mais vai faltar dinheiro aqui em casa. Nunca mais vai faltar dinheiro para nada, né? E eu comecei a arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Primeiro eu comecei furtando. Você estava com quantos anos? Já me arrependi. 8 anos, 7 para 8 anos. Já me arrependi. Tinha uma fábrica de bebidas, daquele tempo era vasilhame de vidro, né? Uhum. Eu furtava as garrafas pelo fundo e vendia pela frente. Aí o medo era muito grande de ser descoberto. Você interceptava os clientes e oferecia, aqui o mesmo produto? Não, eu vendia na própria fábrica, porque a fábrica comprava garrafas vazias. A fábrica comprava vasilhames. E eu descobri um jeito de tirar os vasilhames pelo fundo da fábrica. E vendia pela frente. Inteligente. Aí, Dani, eu achei tão perigoso, eu falei, eu preciso arrumar outro jeito de ganhar dinheiro. E o que uma criança vai fazer para ganhar dinheiro? Né? Nada. Mas eu descobri que o lixo da cidade de Aquidauana era um tesouro. Né? Hoje falam de reciclagem, eu diria que aquele tempo era caça ao tesouro. Colher velha, tampa de bule, fio de cobre, tudo vira dinheiro no ferro velho da cidade. Uma torneira que quebra, que troca, um ferro de passar roupa que era ferro mesmo, de brasa. Aí algumas pessoas começaram a comprar ferro elétrico. Jogava aquele ferro antigo fora. Tudo que é metal vira dinheiro no ferro velho da cidade. E aí eu virei a sucateira, catando metais no lixo de Aquidauana para vender no ferro velho da cidade. Ontem mesmo, eu ministrando aqui na igreja, eu falei que até hoje eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana. Eu falo que é um cheiro que não sai da minha memória emocional. Marcou, né? Eu acho que é para eu nunca me esquecer de onde eu saí, né? E a infância também, né? É um momento assim. Mas o lixo tinha tesouro, o lixo tinha recursos. Eu passei a ter recursos para tudo, a partir do lixo. Mas também tinha doenças, né? Hepatite, verminose, mancha na pele, tudo aquilo.
E tudo aquilo, no fundo, eu tinha realmente um sentimento de perda. A cada vivência dessa era um sentimento de perda, porque as meninas à minha volta eram bonitas, cheirosas, bem arrumadas. Meu sonho era ter um cabelão igual esse seu aqui. De vez em quando eu arrumava umas meias velhas, botava na cabeça para fazer de conta que tinha cabelo comprido. E assim foi, né? E assim foi. E esse sentimento era muito forte. Muito forte. Um sentimento de rejeição, de menos-valia, e faz com que haja uma solidão. A criança não tem amigos, ela não... Isso que eu ia perguntar. Não tem amigos. Você conseguia conviver, ou era discriminada? Não tem. Eu, quando comecei a estudar, eu comecei a me alegrar, porque naquele momento de escola, de recreio de escola, de chegada, de saída... Você era criança. Tinha convívio com algumas pessoas. Até que uma menina chega para mim e fala assim, olha, você só pode conversar comigo na hora do recreio. Antes da aula e nem depois da aula, você não pode falar comigo, tem que fingir que não me conhece. Mas por quê? Porque a minha mãe falou que a sua mãe não presta, seu pai não presta, e eu não posso ficar com você. E aquilo foi doído demais, então eu falei, nem na hora do recreio, então, né? Nem no começo, nem no meio, nem no fim. E cria uma solidão. Outras sensações muito ruins é de perdas, porque cada vez que o pai ia embora, as notas iam lá embaixo. Havia um tobogã nas notas da escola. Esse pai, ele era carinhoso quando ele estava em casa? Não era, mas só a presença dele era motivo de alegria, né? E quando ele ia embora, aí era um arraso, porque eu pensava, será que um dia ele volta, né? Será que volta? E cada saída dele, as notas eram horríveis. E isso fazia com que eu tivesse, da parte da professora, atitudes de bullying mesmo. Não era só discriminação. Você é burra, você não faz nada, você não consegue fazer coisa nenhuma. As crianças normais, famílias normais, faziam tarefa. Mãe ajuda, pai ajuda. Mas uma criança numa vivência dessa, ela, além de não ter estabilidade emocional, para ter percepção total de tudo que é ensinado, ela ainda tem os pensamentos dela viajando pelas perdas que tem. E aí notas ruins. Então você só pode ser burra, porque todo mundo fez a tarefa. E você não fez. Então você deve ser burra. E aí, mão suja, porque uma criança que vai para o lixo também, né, tem unha suja. Quem limpa a unha de criança é mãe. É mãe. Quem penteia cabelo, esse cabelinho crespo aqui, sem shampoo, sem creme, sem finalizador, imaginem a juba que era, né? Então, é porca. Além de burra, é porca. E criança toma um café, derruba na blusa. Eu tinha um único uniforme, que eu usava de segunda a sexta. Então, se caísse café com leite na segunda, ia ficar até sexta-feira. Então, era rejeição por parte do pai, rejeição por parte da mãe, dos amigos, da professora, do tio. De tudo. Tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para não dar certo. E aí, um dia, não fiz a tarefa que todo mundo fez. E a professora me fez escrever no quadro negro 40 vezes. Eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra, de costa para a turma. E aí, aqueles 40 vezes escrito deve ter durado pelo menos 10, 5 minutos, pelo nervoso. Mas, na minha sensação emocional, durou 1 hora, 2 horas, né? E aquilo me fez muito mal. Aquilo foi um trauma para mim, realmente foi um trauma. A partir dali, eu passei a derrubar as coisas com muita facilidade. Eu falo mãos frouxas. Tudo que eu pegava, quando aquela professora se aproximava, caía. Tinha um copinho antigamente, não sei se você chegou a conhecer, Dani, era como se fosse arquinhos que você levantava. Sim, sim. Então você levava aquilo fechadinho na lancheira, levantava e enchia d'água. E um dia ela veio chegando perto de mim e eu levei um susto e bati naquele copo e caiu no chão, derramou a água toda. E aquela mulher diz, além de burra, além de porca, é estabanada, não vai dar para nada nessa vida, né? O que precisar da mão não vai dar, ninguém vai dar roupa para você passar, você vai queimar a roupa da patroa, vai destruir as coisas da patroa, e você é burra, não vai aprender nada. E tudo isso, todos esses decretos que os adultos fazem para as crianças, eles se tornam verdades na mente da criança. Não tinha ninguém para falar, não, você não é burra, você está com dificuldade na escola porque não tem pai e mãe para ajudar. Você está com dificuldade porque ninguém olha a sua tarefa. É algo momentâneo. Você não é porca, é porque tua mãe é que tinha que pentear o teu cabelo, cortar a sua unha, mandar você escovar o dente.
e você não é estabanado, você está traumatizado. Não tinha uma voz verdadeira. Então, aquele espelho mentiroso, aquela mulher era autoridade na minha vida, virou verdade. Eu acreditava nisso tudo, que eu era burra, eu era porca, era estabanada e não ia dar para nada. E isso foi, assim, por muitos anos uma marca minha. Qualquer coisa que eu errasse, eu batia a mão na testa, eu sou burra mesmo. Adolescência. Eu sou burra mesmo, não vou aprender, não vai dar certo. E o desempenho escolar? Muito mal. Eu reprovei 2 anos. Depois do abuso, os primeiros 2 anos, né? De 7 para 8, de 8 para 9, foi de arrasto, mas foi. Aí de 9 para 10, 9 anos foi o abuso. De 9 para 10 eu já reprovei. Primeiro ano que eu reprovei. Aí você vai para uma outra turma onde todo mundo tem menos idade que você, porque você é mais velha porque você está reprovada. E você continua com as mesmas dificuldades e continua tirando nota ruim. Então, aí você já é estereotipada. Você só pode ser doente mental, porque você é mais velha da turma e não aprende. Não aprende, tem algum distúrbio. E, na verdade, reprova de novo, 2º ano de reprovação. Então, com isso, eu tinha uma defasagem de idade muito grande da turma, né? E vergonha por causa disso. E desânimo, você vai perdendo a disposição para estudar. Vai de arrasto, vai de arrasto. Até chegar num ponto, quando eu tinha 14 anos de idade, né? Até lá foi de arrasto, de arrasto, de arrasto. Com 14 anos de idade, um dia já estava morando em outra cidade, já tinha saído da cidade de origem minha, e eu criei na minha cabeça uma expectativa que na outra cidade a minha vida ia ser diferente. Porque eu não tinha conseguido entender que o meu problema não estava na cidade, estava na família que eu tinha, né? Estava no que eu vivia. Eu achava que mudou de lugar, acabou o problema. Ninguém conhecia, Ninguém né, conhecia, porque eu fui humilhada na praça por uma mulher uma vez, que aos gritos, eu sem querer sujei a roupa dela com sorvete, e aquela mulher esbravejou no meio de todo mundo lá. Só podia ser você, coisinha, filha de ninguém. E ainda pegava a roupa e dizia, não adianta eu pegar essa roupa e levar para sua mãe lavar, sua mãe está drogada em cima de uma cama. E eu pensava que ninguém sabia que a minha mãe estava drogada. Quando aquela mulher grita aquilo na praça, eu falei, meu Deus, todo mundo sabe, né? Então a ida para outra cidade representava para mim um novo tempo, uma luz no fim do túnel. Só que não muda nada, chega na outra cidade, tudo continua igual. E lá na outra cidade aconteceu um episódio fatídico, eu digo que é a gota d'água, né? Quando você vem desde a sua meninice, com dores, com sofrimento, com vergonha, com humilhação, chega uma hora, é a explosão. Era uma noite de Natal, eu tinha sido convidada por uma menina que eu comecei a conhecer nessa nova cidade. E eu pensei, meu Deus, eu vou ter uma amiga, né? Porque, no fundo, uma menina que é uma amiguinha, que é uma pessoa para se relacionar. E acontece uma coisa, Dani, que é muito importante falar sobre isso. A criança que vive uma realidade dolorosa, ela mente muito. Ela mente muito. A mentira passa a ser a grande companheira dela. Porque na mentira ela cria ficções daquilo que ela gostaria de ter. Né? Então, por exemplo, ainda na cidade anterior, minha mãe não vai em nenhuma reunião da escola. Nem reunião com o mestre, nem reunião Dia das Mães. Por que sua mãe não veio? Ah, minha mãe é muito ocupada, minha mãe trabalha muito, minha mãe costura, minha mãe faz bordados, entendeu? E o seu pai, por que não veio? Meu pai é um homem muito importante, ele tem negócios, ele viajou negócios. Então você vai criando fantasias, né? Quando chegou naquela cidade nova, a menina que eu conheci, nós mudamos no fim do ano, mais ou menos outubro, novembro, aí conheci essa menina. E aí eu pensei, vou voltar a estudar, cidade nova, eu tinha muita vontade de estudar, eu parei de estudar. Com 12 anos eu parei de estudar. Dos 12 aos 14, depressão dentro de casa. Aí essa menina disse assim, vai ter festa de Natal na sua casa? Eu falei, não, porque a minha família toda está fora daqui, a gente passa Natal todo ano, todo mundo junto. Mentira, nunca teve Natal, nunca teve uma festa. E eu disse, mas como é o primeiro ano que nós estamos aqui, então não vai poder vir ninguém dessa vez. E ela me convida para passar o Natal na casa dela, né? E eu fui, eu achei ótimo. Meu Deus, eu nunca tinha visto uma festa de Natal na vida. Nunca tinha visto uma mesa arrumada, nunca tinha visto
presentes, árvores enfeitadas. É um sonho, né? Não, aquilo para mim, meu Deus, eu não conseguia parar de sorrir de alegria. Mas, ao mesmo tempo, a euforia original e inicial foi murchando, porque eu comecei a pensar, isso não é a minha realidade. Isso não é a minha realidade é a minha mãe drogada lá em casa. Porque as pessoas que se drogam, elas se drogam mais nessas datas, né? Final do ano, Natal, é o período das overdoses, é o período em que a pessoa mergulha em bebida, em tudo. E aí eu fiquei muito incomodada de estar naquela festa, que não era o meu ambiente. Cheguei para o meu irmão, eu estava com 14, ele com 10. Cheguei para o meu irmão e falei, eu vou embora. Eu estou com dor de cabeça, eu preciso ir embora. E saí sem que a dona da casa visse, sem que a nova amiga visse. E fui para casa. Em uma cidade muito pequenininha, chamada Guia Lopes da Laguna, de Mato Grosso do Sul. Aí, à medida que eu ia caminhando na rua, eu ia vendo famílias, de um lado e do outro da rua. Calçadas, luzes, gente sentada. Era muito habitual sentar na calçada, pai e filho. E quanto mais eu via famílias, mais a minha realidade me machucava, né? E eu fui chorando para casa. Quando eu cheguei, que eu entrei, eu corri no quarto onde a minha mãe estava dormindo. E eu pensei, porque eu escutei vozes dentro de casa. Eu pensei, meu Deus, minha mãe está acordada, conversando com meu pai. Eles não estão dormindo, eles estão em casa. Meu pai é para o prostíbulo. Bebia até se acabar. E eu cheguei no quarto e minha mãe estava dormindo. Não era ela que estava conversando. Ela estava dormindo e muito drogada. Eu dei um beijo na testa, ela nem se mexeu. Aí eu voltei para a sala e falei, de onde está vindo essa voz? E estava saindo do meu quarto. Meu pai estava com uma prostituta no meu quarto, na minha cama. Dani, eu não precisava abrir aquela porta para saber o que tinha ali dentro. Eu sabia o que tinha ali dentro, porque eu sabia tudo que meu pai vivia, não tinha nenhuma ignorância de nada. Uma ira enorme tomou conta de mim e eu desejei matar o meu pai naquela hora. Peguei uma faca de cozinha. Quando eu abri a porta, que eles viram, aquela mulher saiu correndo, se embrulhou no lençol. Eu não tinha raiva delas, nenhuma delas eu tive raiva. Eu sabia que meu pai que ia atrás delas, né? E eu peguei uma faca e fui para cima do meu pai. Aos gritos, eu te mato, eu te mato, eu te mato. Isso com 14 anos. Eu te mato, eu vou acabar com você. Mas gritando muito. Só que era noite de Natal, todo mundo está acordado. O vizinho do lado direito, do lado esquerdo, da frente. Todo mundo escutou. Foi um rolo. Imagina numa casa, aos gritos, uma pessoa, eu te mato. No Natal. No Natal. Minha mãe acordou com meus gritos. Aí ela veio para a sala. Aí eu comecei a brigar com ele, brigar com ela, porque na minha cabeça eu não sabia se ele era promíscuo e bêbado porque ela se drogava, ou se ela se drogava porque ele era promíscuo. Era uma confusão, eu não sabia de quem era a culpa. E eu comecei a gritar com ela, com ele, com ela, com ele, e eu falei para ele, você nunca teve respeito pela sua família, e agora você faz isso, e você não sabe, mas eu fui abusado sexualmente. Aí eu abri a boca ali, eu falei, olha, aconteceu isso comigo, e o homem fez o que ele quis, depois que ele fez o que ele quis, ele falou, e você não vai falar nada para ninguém, porque ninguém vai acreditar em você, você não tem pai, seu pai está enfiado no meio das pernas dessas prostitutas, e sua mãe depende de mim, porque se eu parar de vender a droga, ela morre, e ela não vai acreditar em você, e não acreditou mesmo. Você guardou isso? Guardei até aquele dia. E aquele dia eu vomitei isso tudo ali na sala. Eu não sei quanto tempo eu fiquei com aquela faca na mão e ele me segurava pelo punho, e eu dava facada no ar e dava chute por baixo. Eu só sei que quando eu me acalmei, que eu olhei em volta, a sala estava cheia de gente. Cheia de gente. Qualquer lugar que acontece isso, vai ver muita gente. Aí eu falei, e agora? Agora eu tinha esperança de ter vida nova nessa cidade. Né? Agora todo mundo sabe. Agora eu mesmo me expus. Eu mesmo abri a boca. Dani, você não tem ideia o que é. Há 60 anos atrás, eu tenho 73. Há 60 anos atrás, uma menina gritar numa sala cheia de gente que ela foi abusada sexualmente. A virgindade era algo muito sério, né? Ela era discriminada por todo mundo se ela foi tocada por alguém. Assim que era naquele tempo. Perdeu a virgindade, se perdeu, era assim. A palavra era essa.
E ninguém entendeu direito o que aconteceu, mas eu acabei dizendo que eu não era aquela menina que talvez as pessoas pensassem que eu era. Mas, enfim, não consegui matar o meu pai, mas eu quis me matar, cortei os 2 pulsos. Depois desse episódio? Fui pro quarto, aquela confusão na sala. Nesse mesmo dia? Na hora. Na hora? Fugi da sala, joguei aquela faca, fugi da sala, fui pro quarto. Naquele tempo usava um aparelho de gilete que você montava, vinha uma gilete inteira, né? Fazia um joguinho, lâmina, né? Uma lâmina. E eu peguei aquela gilete, cortei os 2 pulsos e tentei me matar. Eu já tinha tentado me matar no dia do abuso sexual, quis me jogar de uma ponte, não consegui. Agora, aquela mulher que eu estava com ela na casa dela na noite de Natal, ela sentiu minha falta. E ela era responsável, ela foi atrás de mim. Quando ela chegou em casa, ela chegou exatamente na hora em que eu tinha acabado de cortar os 2 pulsos. Aí aquela mulher normal, né, uma pessoa normal no meio dessa confusão, me leva, me socorre, costura os braços, tudo. E eu não sei quanto tempo eu fiquei, né, fora de casa ali. Eu sei que quando eu voltei, meu pai tinha sumido, saiu, foi embora. As pessoas voltaram para suas casas, eu não sei se elas conseguiram ter festa de Natal. Minha mãe drogada, muito drogada. E eu voltei, eu sentei na mesma cama que meu pai estava com aquela prostituta e eu comecei a fazer planos de vingança. Na minha cabeça vinha ideias assim: você não vai dar para nada. O que depende da mente, você é burra. Não tem jeito para você. O que depende das mãos, ninguém vai dar roupa para você passar, nem casa para limpar. Você não presta nem para se matar. Então, você vai ter que encontrar um meio de sobreviver. E aí, Dani, veio uma ideia maligna na minha cabeça. Eu pensei, eu vou me tornar uma prostituta. Eu vou me tornar uma mulher bem vagabunda. Depois que eu deitar com a metade dos homens da cidade, eu vou chegar para meu pai e vou dizer: o senhor ama prostitutas, não ama meu pai. O senhor destruiu a sua família pela prostituição. O senhor pode me amar, que eu sou uma prostituta também. E aí eu vou fazer um parênteses. Hoje, cuidando de pessoas, cuidando de meninas, cuidando de mulheres, de vidas, de famílias, eu vou dizer para você, muitas meninas que caem numa ladeira abaixo, na prostituição, elas estão procurando um peito de pai, um abraço de pai. Aceitação, amor, carinho. Acolhimento, proteção de pai, né? Que na verdade era o que eu precisava, era o que eu queria, era o que eu estava buscando. E aí eu fiz planos. Na minha cabeça eu vou para lugares onde tem muitos homens. Tipo assim, canteiro de obras. Motorista de táxi, vou para lugar de táxi. E vou logo deitar com 2, 3 por noite até eu conseguir cair bem fundo. E vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele isso. Pode me amar, eu sou uma prostituta. Mas eu tenho um Deus que me guardou sempre, o tempo todo, me cercando daqui e dali, né? E quando eu levo a cabo esse plano, 4 dias depois, dia 28 de dezembro, eu fui para um lugar onde havia muitos rapazes, era uma república. Eles alugaram uma casa, eram funcionários do Banco do Brasil, meu pai era gerente do Banco do Brasil. E a ideia era chegar para ele e falar: e sabe onde que eu comecei? Com seus funcionários. Ai, tudo para atingi-lo, né? Para ferir. Era uma vingança, de fato. A ferida faz com que você queira ferir. A dor faz com que você queira recompensa de vingança, na verdade. E aí, naquele lugar, eu chego e encontro uma pessoa íntegra. Encontro uma pessoa digna. Encontro uma pessoa que olhou para mim e viu a miséria que eu estava vivendo, né? Que não olhou para mim como alguém que se aproveitasse ou poderia se aproveitar. Isso foi muito impactante na minha vida, porque se eu tinha 5 anos, quando eu conheci o abusador, dos 5 aos 9, aquele homem me cevou e se aproveitou de mim. Agora eu tinha 14 anos e alguém que podia se aproveitar de mim daquele momento de fragilidade, olha para mim e olha com misericórdia, olha com... Você olhou para ele como potencial cliente? Não, quer dizer, era qualquer um que aparecesse, eu estava muito bêbada. Eu estava muito bêbada, né?
E aquela manifestação, digamos assim, de respeito, aquela manifestação de... Foram palavras que... Você se ofereceu para me ele, ofereci. ele não quis, não, e ele... disse, você tá... Todo mundo sabia o que aconteceu no dia 24 de dezembro. Todo mundo sabia. A cidade inteira sabia. Virou um burburinho, ela está desse tamanho, né? E aquele moço sabia também. E aquele moço tinha um padrão de vida completamente diferente de tudo que eu vivia. Filho de pessoas cristãs, criado dentro de padrões morais, tinha uma estrutura familiar boa, né? Foi para aquela cidade para tomar posse no Banco do Brasil. E aquele moço começou a me cuidar, a cuidar de mim. Começou a falar comigo, conversar comigo. Eu tinha muita raiva de Deus, porque as duas figuras que podiam representar, digamos assim, uma religião, era o homem que vendia drogas para minha mãe, que era o líder do centro espírita e foi o meu abusador. E era a minha professora, que era freira. Então, eram as duas pessoas que representavam um pouco de religião ao meu redor e que foram os que me massacraram. Então, eu tinha raiva de Deus, eu tinha raiva de tudo, né? E esse moço começou a me mostrar que havia uma saída. Que havia uma saída. E, encurtando a história, esse moço conseguiu parar aquele plano doido que tinha na minha cabeça. Conseguiu me fazer ter um amigo, que era ele foi o meu amigo primeiro. E esse homem é meu marido. São as surpresas de Deus. É. Vocês se conheceram, então, você tinha 14 anos 14 nesse anos. cenário. Gente, ele está aqui. Tá aqui. Eu falo que ele me ganhou para Deus e me ganhou para ele também, que ele não é bobo, né? Ainda brinco, eu falo, se eu sou bonitinha hoje, imagina eu com 14 anos, né? Mas, na verdade, ele viu que eu tinha dentro de mim. E aí, Dani, eu comecei a ouvir desse homem tudo aquilo que uma pessoa precisa ouvir para acreditar em si mesma. Ele dizia, você não é burra, Tânia, você não é burra. Você é inteligente demais. Ele falava, você não teve oportunidade. Você não teve oportunidade. E eu dizia para ele, mas não tem mais jeito para mim. Quando nós nos casamos, logo depois eu tive a primeira filha. Por isso eu sou bisavó tão cedo, né? Eu fui mãe com 17 anos. Casei com 16, com 17 já fui mãe. Aí ele, um dia chegou do banco, ele falou, Tânia, estuda. Volta para a escola. Eu tinha interrompido no antigo ginásio, na segunda série do ginásio, né, que hoje é o ensino fundamental. Uhum. Ele falou, termina, para você terminar alguma coisa, não ficar sem terminar. Termina, Tânia, vamos lá, vai fazer o ginásio. E ele trabalhava no banco, chegava cansado, trabalhando muito. Mas mesmo assim ele me estimulou, aí eu fui terminar o ginásio. Ficava com a menininha para eu ir para o ginásio. Terminei o ginásio. Pronto, não ficou sem terminar, pelo menos terminei uma etapa. Daqui a pouco eu já estou grávida do segundo filho. Aí eu falava para ele, quando eu contava a minha história toda, né, que ele foi conhecendo todos os detalhes, eu falava, Otto, uma criança problema na escola não é uma criança problema, é uma criança que tem problemas. Porque a minha vida era um grito de socorro o tempo todo, só que ninguém conseguia interpretar esse grito, né? A minha reação de subordinação, a minha reação de rebelião na escola, desde o abuso sexual, a partir do abuso sexual, era um grito de socorro. E aquela professora nunca entendeu isso, ela me maltratava demais. Ao invés dela estender a mão, ela me empurrava mais fundo. E eu dizia para ele assim, se um dia eu fosse professora e aparecesse uma criança problema, eu ia correr para descobrir quem é a família dela. Eu ia correr para ajudar essa criança. E um dia ele chega do banco, ele fala, Tânia, na cidade vizinha, era bem próximo, uns 30 quilômetros uma cidade da outra, na cidade vizinha está inaugurando o curso normal, formação para magistério. Por que você não faz o normal para você dar aula? Você sempre falou que gostaria de dar aula. Aí eu falei, Otto, agora eu estou barriguda, grávida do segundo filho. Aí ele, muito bem-humorado, falou, leva a barriga para a escola, faz o normal com a barriga. E eu fiz. E eu fiz quando eu me vi formada como professora, ensinando crianças,
foi assim uma cura na minha vida, né? Foi uma cura. Segunda cura, né? Porque o primeiro foi o casamento. Isso aí. Deus trouxe um homem para te curar. Isso. E qual a chance de você querer se relacionar com alguém no meio de uma vingança? É Deus, não é? É Deus purinho. Eu falo que Deus não é desse mundo, Ele é de outro mundo. E aí, Dani, fui dar aula. Dei aula há 8 anos, eu amava o que eu fazia, gostava demais, eu tenho dom de mestre. Era uma realização para mim. Cuidar de crianças, ajudar famílias das crianças. Aí um dia ele chega do banco e ele fala, nós vamos embora. Nós morávamos numa cidade muito pequena, nós vamos embora. Por que nós vamos embora? Para você estudar, para você continuar a estudar. E ele já estava lá em cima no Banco do Brasil, na carreira dele já era subgerente. Ele teve que reduzir 2 níveis, um nível para poder ir para uma cidade melhor, para estudar. Aí fomos para o Rio de Janeiro. Sai do Mato Grosso e vai para o Rio de Janeiro. Outro lado, né, do país. Outro lado. No começo eu pensava que eu ia dar aula, saía procurando emprego nas escolas, mas a minha formação era só ensino médio, né, magistério. Todo mundo com curso superior, a concorrência é grande. Aí eu batia na porta das escolas. Tem curso superior? Não. Mas eu tenho experiência. Eu tenho 8 anos de experiência. Aonde? Em Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Guia Lopes da Laguna, e Mato Grosso, numa cidade chamada Poxorel. Aonde? Ninguém conhecia. Guia Lopes da Laguna e Poxorel? Ah, não. Sua experiência não serve para Rio de Janeiro. Eu sei que eu bati em portas, eu já estava desanimada. O que eu vim fazer nessa cidade grande, né? Tudo difícil, tudo caro, tudo complicado. Aí eu falei, um dia uma mulher foi sincera para mim, ela falou, olha, concurso normal, experiência em Guia Lopes da Laguna e Poxorel, só vai dar para ser faxineira de escola. Eita. Então, se você procurar emprego em outra área, ou vai estudar, vai fazer, né, seu curso de pedagogia. E aí eu falei, então tá, eu vou procurar emprego em outro lugar, aí vou ganhar dinheiro, aí vou fazer o curso de pedagogia. E comecei a comprar jornais no final de semana. Naquele tempo tinha 2 jornais de grande circulação, Jornal do Brasil e Globo, e eu comprava os 2 no sábado, marcava emprego. Segunda-feira lá ia eu para o centro da cidade. Dani, você não tem ideia o que era isso para mim. Guia Lopes da Laguna era uma cidade com 3.000 habitantes. Só Madureira, o bairro que eu fui morar no Rio de Janeiro, tinha 380.000 habitantes. Eu achava que eu nunca ia aprender a andar no Rio de Janeiro. Nunca. Eu só me senti seguro o dia que eu descobri que o ônibus sai, vai e volta para o mesmo ponto. Foi. Aí eu comecei a me deslocar no Rio de Janeiro, procurando emprego e nada. Só tinha para eu vender livro. Eu sou péssima vendedora. Até meus livros eu sou péssima vendedora. E aí, Dani, eu já estava desanimando. Um dia eu abro o jornal, está lá na página do meio, edital para concurso público do Banco Central do Brasil. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Ensino médio. Eu tinha um primo que morava no Rio de Janeiro, dessa família do meu pai. Eu fui tentando me aproximar dessas pessoas, fazer uma ponte. E ele morava no Rio de Janeiro, conhecia o Rio de Janeiro todo. Eu liguei para ele, falei, Augusto, eu preciso me inscrever, vai ter um concurso. Eu pago o seu combustível, me leva, porque eu preciso ir em tal lugar que eu não sei ir. Então eu te levo. No caminho ele falou, vai ter concurso de magistério? Eu falei, não. O concurso é para o Banco Central do Brasil. Ele quase bateu o carro. Ele falou, você enlouqueceu? Você acha que você vai entrar para o Banco Central do Brasil? Você não tem ideia. Todo mundo de tudo que é banco quer passar para o Banco Central do Brasil. Todos os advogados, todos os administradores de empresas, todos os contadores, todo mundo quer entrar para o Banco Central. Tânia, cai na real, você tem normal. Normal, feito em Guia Lopes da Laguna. Mas eu já estava com a minha autoestima bem tratada nesse tempo, né? Deus já tinha usado meu marido para me dizer que eu era inteligente, que eu era capaz. Eu falei, eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou passar. E eu passei. Passei, número de vagas pequeno, número de candidatos no Brasil inteiro. E, de repente, eu estava no Banco Central do Brasil. Aquela criança, aquela menina que a professora disse que não ia dar nada, que não ia... Eu me achava o máximo, Dani. Quando botava o pé, a porta abria do banco, o aeroporto, assim. E eu falava, gente, onde que eu tô? Como é que eu vim parar nesse lugar, né? E depois juíza... Não, presta atenção. Aí no Banco Central do Brasil, eu descobri que a melhor carreira era de advogado.
porque o advogado do banco tinha que dar plantão no banco de 4 horas. O resto ele podia levar serviço para casa, serviço intelectual. E mãe, né? Pode fazer em qualquer lugar. Você já era mãe? Eu quero ser advogado do Banco Central. Esquece o magistério, meu negócio agora é advocacia, Banco Central. Só que tem que fazer curso de direito, né? Para poder ser advogado do Banco Central e passar no concurso. Aí tinha vestibular. Eu entrei em julho para o Banco Central, no fim do ano já teve vestibular, inscrição para vestibular. Naquele tempo era um musão. Chamava Ces Gran Rio, um big de um vestibular. Você tinha 2 opções. E eu fiz uma opção só, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de manhã. Era o único que ia me servir. Porque eu morava em Madureira, trabalhava no centro, o Maracanã, onde fica a Universidade do Rio de Janeiro, no meio do caminho. Eu falei, vai dar certo. Acordo de manhã, vou para a faculdade, saio da faculdade, vou para o banco. E não vou estudar de noite, eu vou ficar com meus filhos à noite. E eu sei que eu fiz a inscrição com uma opção UERJ de manhã. Aí liguei para o Augusto. O Augusto era advogado, esse primo meu. Falei, Augusto, fiz inscrição vestibular para Direito. Legal, Tânia. Para quais faculdades? Eu falei, fiz para uma só, para o UERJ de manhã. Ele falou, agora você enlouqueceu. Tânia, você não tem noção. O UERJ de manhã é só filhinho de papai que passa. Concorrida. Só. Ele falou, vai lá, dá uma olhada nos carrões que tem lá. É filho do desembargador fulano de tal, é filho do advogado fulano de tal. Tânia, quem passa no vestibular da UERJ é quem fez o curso tal, curso tal, curso tal. Vocês estão normal, Tânia. Presta atenção. Eu disse para ele, eu também sou filhinha de papai. Se meu papai do céu quiser, eu vou passar. E eu passei. Não foi fácil, Dani. 5 anos levando marmita na bolsa, para sair da faculdade direto para o banco. Não é um curso fácil. Não é. Você tem que se empenhar 100%. Estudar muito, acordando... Senão não passa na ordem, na prova. Acordando madrugada para preparar comida, para levar. Chegava em casa, não fazia nada, a não ser ficar com os filhos. Depois que os filhos dormiam, que eu ia estudar. Mas terminou. 5 anos passaram. Aí teve concurso do Banco Central para advogado do banco. Eu era funcionária da área técnica agora. E passei. Tinha 3 vagas e eu passei em primeiro lugar. Passei para advogado do banco. Aí eu falei, o máximo da minha vida que podia acontecer. A menina do lixo de Aquidauana, advogado do Banco Central do Brasil, chique no último, como diz o mineiro, né? E como advogada do banco, eu fui num congresso de bancos, representando o Banco Central. E lá eu conheci uma juíza. Ela foi palestrante do evento. Essa mulher ficou o final de semana comigo, convidei para ficar em casa no Rio. Quando ela volta para Recife, a cidade dela, logo depois... tem um concurso público para juiz federal do trabalho. Ela te incentivou? Ela mandou um edital, botou no envelopado, escreveu só... A gente tem que ser um podcast para 5 horas. Ela escreveu só... Já passei da hora, né? Mas eu estou terminando. Falta 10 minutos para começar. Vai terminar. Aí ela botou só um bilhetinho, um cartão dela. Por que não tentar? E mandou o edital. Quando eu abri aquilo ali, eu falei, gente do céu, essa mulher está me desafiando a fazer concurso para juíza. Dani, eu já era avó. Você já era avó? A minha primeira neta já tinha nascido, minha filha estava grávida do segundo. Você já contou essa história em algum lugar? Meu testemunho está no meu canal oficial no YouTube. Gente, o canal dela é Tânia Tereza Oficial. Do lixo de Aquidauana para o mundo, é o título do testemunho. Mas não vai para lá agora não, viu? Antes se inscreva, curte aqui. Escute que eu já estou terminando aqui. Eu peguei aquele envelope, levei para casa e falei, Otto, olha o desafio que eu acabo de receber. Imagina, nessa altura do campeonato. Deixa eu adivinhar. O Otto te incentivou. Ele olhou para mim e falou, por que não tentar? Eu gosto do Otto, ele tá ali, viu? Você é dos meus, viu, Otto? Dani, eu tentei, eu passei no primeiro concurso que fiz para juíza. Eu já era avó. Você tinha quantos anos? Eu já tinha 40 e tantos anos. Eu já era avó. Minha filha estava grávida do segundo filho, né? E aí eu vou encerrar, porque eu sei que eu vou pregar daqui a pouco, eu tenho que parar, né? Eu quero dar uma palavra para as pessoas que vivem momentos difíceis na vida, que vivem momentos onde elas são discriminadas, rejeitadas, abusadas. A vida não acabou. Esse é só um momento da sua vida. É uma parte dela. Ainda tem coisas para você viver. Não deixe que esse momento paralise a sua história. Não deixe, não deixe. Olha para frente.
Eu falo que Nietzsche, um pensador, diz isso: o que não causa a nossa morte nos torna mais fortes. A gente fica cascudo, a gente fica forte, mas a gente tem que encarar de frente o que viveu. Não tem que esconder. Primeira vez que eu falei do abuso sexual, muita gente falou: você tem coragem de falar? É a cura. A cura vem quando você expõe aquilo que aconteceu. E aí, a partir daí, você pode escrever uma nova história. Meu maridão está sentado aqui, ele é o amor da minha vida. Vem cá, amor da minha vida. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tira a máscara. Esse é o homem. Esse é o homem que olhou para aquela menina e viu mais do que uma menina doente. Ele brinca, ele fala: eu vi uma juíza ali. É mesmo? Ele viu mais do que a menina doente. Ele pôde plantar uma semente boa na minha vida. Talvez tenha alguém do seu lado precisando que você plante uma semente boa. Não necessariamente um marido, mas uma amiga, uma professora, um conselheiro. Tem alguém esperando você dizer para ela que ela tem valor, que ela pode se levantar, que a história não acabou. Isso fez toda a diferença na minha vida, Dani. Finais felizes acontecem com Deus, né? Agora, veja bem, um dia eu dei o meu testemunho num lugar público lá em Campo Grande e tinha um repórter da Globo ali e ele queria levar o meu testemunho para virar um especial. É uma história de superação, uma história de superação. Eu disse: se tirar Deus da história, não vou vender minha história. Porque não é uma história de superação, é uma história de milagre. Você passar por tudo isso e não precisar ficar anos e anos e anos na mão de uma terapeuta, né? E ter hoje uma disposição para cuidar de outras pessoas como eu tenho. Ser usada para curar de vidas. Tratar pessoas. É um milagre, eu sei que é um milagre. E Deus está aí fazendo milagres na vida das pessoas. Continua fazendo. Continua sendo Deus. Eu creio, é muita história para contar, né? É muita Desculpa coisa, ocupar né? o tempo todo, não, Dani. o tempo tá aí para isso. O único problema é que vai começar o evento e vai interferir no som, senão eu ficava aqui até 10 horas da noite. Doutora Tânia, tem um trabalho forte hoje de libertação, tem um evento muito grande. Onde que as pessoas pegam informações? No meu site, tudo tem o meu nome. Se você entrar no Google e botar Tânia Tereza ou Pastora Tânia Tereza com Z, você vai achar meu site, meu canal oficial, meu Instagram, tudo. O meu canal oficial no YouTube, hoje, bateu 25 milhões de visualizações. Hoje. 25 milhões de vídeos meus são vistos pelo mundo. Lá você vai ver tudo que eu tenho. Agora tem um seminário que chama Silk, que a gente vai trazer para BH, né, Dani? Se Deus quiser. Seminário Intensivo de Libertação e Cura para tratar de pessoas. Esse seminário acontece no Brasil inteiro, fora do Brasil, já foi 3 vezes para a Europa. Familiares meus fizeram, isso que é incrível. Seu irmão, que é incrível. Seu irmão dá um testemunho de cura, né? Foi uma cura milagrosa lá. Além desse seminário, outras coisas estão acontecendo. Deus está nos entregando uma porta na cidade de São Paulo para curar pessoas. E eventos em vários lugares do Brasil. Hoje mesmo estou fechando um evento em Porto Seguro ainda. Então vamos que vamos curar esse povo todo nessa nação. Uma pessoa curada, ela cura outras pessoas. Sim, né? sim, ela sim. cura outras pessoas. E nós precisamos levar uma mensagem de Não, que há sem o esperança. evento, a sua história já é cura, já é inspiração para nós. Eu estou emocionada aqui, eu tenho certeza que todo mundo ficou emocionado. Imagina participar de um evento dessa magnitude. Deus é lindo. Deus é muito lindo, né, Dani? E é isso. Muito obrigada. Deus continue te usando, te Amém. abençoando. A sua história é a verdadeira história de felicidade, de superação. Tem pessoas que falam que contos de fada não existem, né? Você é o verdadeiro conto de Deus real, ambulante aqui na Terra, sabe vivo. Que todos os dias eu recebo testemunho de gente que vai estudar depois de ouvir o meu testemunho. Hoje eu recebi médicos, advogados, que depois de ouvirem a minha história, têm coragem. Não, eu fiz o curso de Direito há mais ou menos 20 anos atrás e agora eu voltei a estudar. Você fez com 5 anos de idade, então? Eu fiz com 20 anos. É uma garotinha. Tô com 42. E aí, quando eu voltei, meu pai falou assim, você não vai dar conta, é muita coisa, Dani e tal. Eu lembrei da senhora. Tô te dando aqui um testemunho real. Eu falei assim, não, a doutora Tânia, ela conseguiu,
ela fez, eu também consigo, eu também vou fazer. E tô aí. Isso aí. Tô aí cursando. Isso aí, filha. A senhora, de fato, é uma inspiração para todos nós. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque nós precisamos disso mesmo, de exemplos, de pessoas que venham nos inspirar. A gente já vê uma sociedade que está tão machucada, tantas mulheres que desistem de viver, que se entregam aí a uma série de coisas, como você mesmo disse, né? Sua mãe, drogas, a movimentos ofensivos, movimentos que não valorizam a família, o casamento. É verdade. E tem saída, gente, tem solução. E a doutora Tânia Tereza é esse exemplo vivo, essa carta viva aqui do Senhor Jesus. Mais uma vez, muito obrigada. Gente, nos ajude a divulgar esse vídeo. Envie para pessoas que você entende que precisa de uma palavra de consolo, de um testemunho eficaz, porque essa palavra vai tocar o coração dela. Então, que Deus te abençoe, que você seja um instrumento nas mãos do Eterno, em nome de Jesus. Amém. Vá pro meu canal, Tânia Tereza Oficial, no YouTube. Tem mais de 350 vídeos de cura e libertação. São testemunhos, são palavras. São palavras, tudo, tem tudo lá. Bora lá, então. Bora pra vida. Até o próximo podcast. Que Deus abençoe vocês. Tchau, Brasil!